Meu nome é Pedro Alves, tenho 28 anos, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Aluguei um chalé em Campos do Jordão para um fim de semana sozinho. Eu precisava respirar. Trabalho com design, deadline em cima de deadline e uma ansiedade que parece que mora no peito e cobra aluguel. Cheguei numa sexta-feira, umas 20 horas, garoava fino e o cheiro de eucalipto molhado subia da mata. O chalé era de madeira escura, 2 beirais, uma varanda simples, uma janela grande virada para o vale. O anfitrião do app tinha sido rápido para aprovar a reserva, mas parou de responder minhas últimas mensagens. Ainda assim, o cofre de chave funcionou. Entrei. Liguei o fogão a lenha, meio por romantismo, meio por frio. Coloquei água para café. Enquanto a chaleira aquecia, caminhei pela sala. Tapete de lã, um rádio antigo só de enfeite. Uma estante com livros de lombadas tortas e um quadro de paisagem serrana em preto e branco. Tudo silencioso, fora o tique-tique do forno e o pingar ritmado de uma goteira no beiral. Foi quando eu ouvi vozes. 2, baixas. Parecia um casal discutindo, não furioso, mas cansado, como quem repete os mesmos argumentos há anos. Vinha de cima. De cima. O chalé não tinha segundo andar. Fiquei parada, segurando a xícara vazia, tentando localizar. A chaleira apitou e, com o susto, esbarrei no rádio. Ele deu um clique como se estivesse ligando, mas não ligou. As vozes pararam. A casa ficou muito quieta. Aquele quieto que pesa. Pensei em vizinhos, em eco, em TV na casa do lado. Abri a porta da varanda. Escuro, só as árvores se mexendo, nenhuma luz por perto. Voltei para dentro, tentando rir de mim mesma. Mas quando encostei a porta, ouvi um passo bem acima da sala. Exatamente acima. Respirei fundo. Talvez tenha um sótão, pensei. Ouvi falar de ático nessas casas antigas. Procurei qualquer acesso. Armário alto, escada retrátil, uma tampa no forro. Na cozinha vi um quadro de luz e ao lado um mapa plastificado com a planta do chalé. Sala, cozinha, quarto, banheiro, fim. Sem sótão, sem mezanino. Peguei o celular e comecei a gravar. Mais para me convencer de que não tinha nada do que para provar alguma coisa a alguém. Tá. Falei baixo, sussurrando por vergonha de mim mesma. Se tiver alguém, por favor, fala comigo. Foi nessa hora que o vento mudou e a chuva engrossou. O teto trepidou com as pingadas mais fortes e ouvi um arrasto lento, como se cadeira arrastando tábuas. Parei a gravação, ouvi aquele arrastar de novo, com um intervalo de uns 3 segundos, como se alguém sentasse, levantasse, sentasse. Tá, Marina, é dilatação da madeira, é temperatura, é física. Eu repetia isso e não acreditava. No quarto, as paredes tinham 2 fotografias antigas. A mesma paisagem do quadro da sala, mas de ângulos diferentes. E numa delas, uma luz parecia acesa numa janela alta. Quase um pontinho, mas nitidamente uma janela acesa. Aqui não existe essa janela. Voltei para a sala e dei play na gravação que fiz 1 minuto antes. No começo só chuva e vento. Depois, bem baixinho, uma voz de mulher diz: "Agora desce." E uma voz masculina meio trêmula responde: "Você sabe que eu não posso." Parei o áudio. Rebobinei. Ouvi de novo. Era claro. As vozes não eram minhas. Senti a pele do braço arrepiar inteira. E acima da minha cabeça o mesmo arrastar voltou, só que mais perto do centro da sala.
Empurrei a mesa para o meio da sala e subi numa cadeira. Encostei a mão no forro e tateei cada listão de madeira. Quase desisti quando senti uma emenda quadrada, uma tampa. Sem alça, pregada, mas um pouco solta. "Tem alguém aí?" Minha voz saiu seca, menor do que eu esperava. Silêncio de novo. A chuva virava barulho branco e eu me senti ridícula falando com madeira. Abaixei. Foi aí que as vozes voltaram, tão nítidas que eu quase respondi no automático. "Se abrir, a casa cai", disse a voz da mulher. "A casa já caiu", respondeu o homem. Eu olhei o celular, trêmula. Gravar. Parei. Gravar de novo. E se eu abrisse? Se eu puxasse aquela tampa com a faca da cozinha? SFX, passos decididos para a cozinha, gaveta de talheres, metal contra metal. Voltei com a faca. Subi outra vez na cadeira. Enfiei a ponta entre as tábuas. A faca entrou quase 1 centímetro. Quando fiz força para alavancar, alguma coisa bateu do outro lado, uma pancada única, seca, bem acima de mim. Desci da cadeira, engasgada de poeira. A faca escorregou da minha mão e caiu no tapete. As vozes pararam mais uma vez, como se esperassem a minha reação. E aí, sem som de passos, sem nada, um filete de poeira nova começou a cair sozinho, bem no centro da sala, como se alguém tivesse arrastado algo lá em cima. Eu corri para a varanda, quase escorreguei no degrau úmido. Do lado de fora, o chalé parecia menor, encolhido no escuro. Nenhuma janela no telhado, nenhum ático, nada. Só telha molhada e mata. Foi ali fora que o meu celular vibrou. Uma mensagem do anfitrião, finalmente. "Chegou bem? Qualquer coisa, não suba." Eu só li "não suba". Ar dentro do peito travou. Digitei "subir onde?" Enviei. Duplo tique. Sem resposta. Eu não queria voltar para dentro, mas precisava pegar minhas coisas. Entrei resolvida. Colocaria tudo na mochila e ir embora. O relógio do celular marcava 23h41. Na sala, o rádio antigo estava ligeiramente torto, como se alguém tivesse tocado nele. Apontei a câmera do celular para cima, na direção da tampa do forro. Flash. Na foto, claro, apenas madeira. Mas 3 pontos de luz ficaram marcados no canto superior, como se vazasse luminância por frestas que não existiam. Corri para o quarto para enfiar tudo na mochila. Foi quando eu percebi a fotografia de parede, aquela com a paisagem e uma luz numa janela alta. A luz, que antes era só um pontinho, agora estava mais forte. Cheguei perto. Encostei o nariz no vidro. Eu vivi. Não exatamente o meu rosto, mas a silhueta. O celular na mão, a mochila no ombro. Como se a janela da foto mostrasse o interior da sala, agora sem mim, mas com a cadeira no meio e a tampa aberta. A tampa que eu não abri. Recuei devagar. O rádio fez um estouro baixo e começou a sussurrar estática. Luxeado, 2 falas curtas se formaram, idênticas às que ouvi antes. "Se abrir, a casa cai." E "a casa já caiu." Eu fui até a sala sem respirar direito. A tampa estava no lugar. Mas no tapete havia marcas frescas de pó em 2 semicírculos, exatamente como pernas de cadeira arrastadas. E ao lado uma marca menor, meia-lua, como calcanhar. Peguei as coisas e saí. Travei a porta.
Quando cheguei no carro, o celular vibrou de novo. Anfitrião. Desculpa a demora. Se ouvir coisa, não responda. É melhor não discutir com eles. Eu. Quem são eles? Nenhuma resposta. Só os pingos na lataria, limpador riscando o vidro, os faróis cortando a névoa. Dirigi até o portal da cidade e parei num posto. Pedi um café ruim desses que curam a coragem por 5 minutos. Tentei reabrir o app para cancelar. A página do anúncio tinha sumido. O chalé estava indisponível. O histórico da conversa dizia apenas usuário não encontrado. No dia seguinte, já em casa, baixei as fotos e o áudio. A imagem do teto, com os 3 pontos de luz, estava lá. E no áudio, logo após a frase, a casa já caiu, dá para ouvir um terceiro som, bem no final, quase um suspiro ou uma risada curta, presa. Não voltei para buscar nada. Se esqueci algo no chalé, deixei para eles. E quando o vento muda no meio da noite aqui onde eu moro, às vezes o forro estala. Não é o mesmo som, mas eu lembro.